Olá, eu sou Alexandre Escorel, CEO da Philips Domestic Appliances, eletroportáteis para a América Latina e aqui no Brasil, muito conhecida como Philips Valita. O Brasil, a gente está acostumado, né, a ter momentos aí de incertezas, de ter dificuldades, volatilidade de moeda, então isso não é novidade, a gente se prepara com cenários e eles também conhecem bem como funciona o nosso país. Claro, se tudo estivesse redondo, caminhando perfeitamente, talvez a gente fosse para um cenário A. Então, a gente adapta o cenário de acordo com a nossa realidade, mas isso é bem compreendido pela nossa matriz. Então, não afeta no nosso dia a dia. O olhar deles é um olhar global, né? Então, vamos lá, como está o Brasil, como está a Índia, como está indo a China, como está indo os Estados Unidos, né? Então, a Europa, infelizmente, recentemente, lógico, pela guerra, então esse olhar do investidor do mundo é muito importante e esses cenários, Beth, realmente podem, vamos dizer assim, retardar um pouco uma iniciativa ou mudar um pouco o caminho da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mas o importante é que o norte, onde a gente quer chegar, que a gente mantenha isso. E isso, realmente, como eu falei, desde da aquisição da nossa unidade de negócios, a gente tem o nosso norte muito claro. A gente pode desviar um pouco o caminho, mas a gente vai chegar lá. Uma reforma tributária muito bem-vinda, né? A gente vê isso de uma forma, seria muito positivo que a gente conseguisse ter essa reforma e reduzir os impostos referentes à nossa produção local, inclusive, e isso trazer um produto mais acessível, né? E com isso mais volume, aí você gira melhor a categoria, dando mais acessibilidade ao consumidor brasileiro. A parte de logística também é uma que foi extremamente afetada pela pandemia, mas está dentro do nosso DNA, a gente sempre tenta buscar melhoria contínua. Todo funcionário dentro da Philips Valita, ele é treinado para buscar melhoria contínua, em todos os tipos de processo dentro da organização. E o processo de trazer eficiências logísticas é muito conversado também, né? Então, são componentes, né? Você pega os impostos e o transporte, são componentes importantes aí na precificação, né? Então, um olhar mais atento para essas duas áreas, acho que ajudaria bastante o desenvolvimento de portáteis. E o lado cultural, acho que eu falo que, querendo ou não, a pandemia acabou ajudando o olhar do consumidor ser maior referente a produtos que facilitam o seu dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui do ferro de passar roupas, né? Nós temos um ferro que tem uma tecnologia muito avançada, né? Ele não queima sua roupa e te dá uma performance 2 vezes maior do que um ferro comum, né? É um ferro, aquele famoso, um ferro de caldeira, se eu puder chamar, tropicalizar o nome, né? Então, a vaporização é muito forte e a performance dele, a tecnologia dele, ele faz o ferro deslizar muito bem em qualquer tecido. Tá? Quando você consegue visualizar o benefício que você tem com esse ferro, que não vai te estragar uma roupa, que você vai conseguir fazer essa tarefa 2 vezes mais rápido do que um ferro normal, você consegue também ok, então eu mereço esse ferro vai facilitar a minha vida
do dia a dia. Ou até indo para produtos, como eu falei, são produtos, entre aspas, simples, mas um mix, né, que é aquele mini processador também. Para cortar uma cebola ou um alho, ele faz isso em segundos, versus às vezes, né, um consumidor sofrendo com a tarefa ou gastando mais tempo com a tarefa. Então você tem, desde esse ferro, uma tecnologia maravilhosa, até produtos mais simples, mas que facilitam muito o dia a dia. E como, Então, o consumidor em casa ele enxergou melhor esse benefício de ter o eletroportátil para ajudar ele no dia a dia. Eu acredito que uma reforma tributária, né, isso vai trazer uma redução de gastos, isso vai trazer um aumento do consumo, né? Claro, tudo isso ajustando para não prejudicar a arrecadação, mas é o ciclo positivo, né? Eu acredito muito nesse ciclo. Então, reduzindo e reformando os impostos de uma forma que isso entre a favor da área de produção. Nós temos uma fábrica local, como eu falei, importantíssima, não só para o Brasil, como para a América Latina. É a geração do emprego, então o consumidor tendo mais acesso aos produtos, né? Nesse caso aí a área de bens duráveis é importante. Esse ciclo está bem sólido. A gente, com essa fábrica local, apoia muito qualquer melhoria que tiver para que a gente possa gerar mais empregos e a economia girar de uma forma mais sólida, mais forte. Na verdade, nós esperamos um apoio, né, ao setor produtivo. Como eu falei, é uma vantagem competitiva e, ao mesmo tempo, uma visão muito interessante de você poder ter uma fábrica local, né? Geração de emprego, uma economia girando, né, no local onde você tem a fábrica. Então, o apoio do governo em relação, como nós conversamos anteriormente, essa reforma tributária, enfim, e a abertura para a gente poder expandir e até exportar, né? Mas nós temos capacidade, nós temos aí né, uma fábrica super moderna, nós podemos atender o território nacional, mas também ter esse olhar para fora, né, de poder produzir para os Estados Unidos, para o Canadá, né, para os países, vamos supor, das Américas, até mesmo na Europa, na África, a gente já faz isso. Uma parte acaba sendo destinada, pequena, mas destinada também à exportação. Então, eu vejo dessa forma, para o desenvolvimento da economia, esse apoio à área produtiva é importantíssimo. A gente tem um DNA de melhoria contínua, né? Então, essa melhoria contínua nos processos, somente no processo fabril, é muito importante. Então, a gente sempre está em busca de novos fornecedores, né? Principalmente o desenvolvimento de fornecedores locais. Então, a gente acabou acelerando nos últimos 2 anos nessa área, junto com a área de planejamento, né, de compras. Então, a gente passou por um período com dificuldades, mas a empresa foi muito ágil e conseguiu respostas rápidas em relação a insumos. E esse desenvolvimento de fornecedores locais, acho que também é um caminho super positivo para a economia e para o nosso processo de fabricação. Então, isso atrelado às eficiências logísticas, trazem para a gente aí um novo olhar, né, quando a gente fala aí em estar preparado, né, para o futuro. Então, a gente tem aí um tempo, uma reação
melhor do que até anteriormente à pandemia. Tá? Então, isso a gente se desenvolveu muito e eu falo que isso não para, né? É uma melhoria contínua. Então, enxergar dentro do produto e sempre buscar uma melhoria sem comprometer o resultado final, aí a gente está no jogo. Hoje a gente está com 70% da produção na nossa fábrica em Varginha para o território nacional. Tá? Os outros 30% a gente exporta para países da América Latina. Dentro do contexto global de portfólio, nós evoluímos muito e estamos no processo de até trazer mais produtos para a produção local. Claro que isso envolve desenvolver fornecedores, né, principalmente quando a gente olha para a parte de tecnologia, né, que você fala uma cafeteira, por exemplo, né, que tem um LCD que é touch, né, com um toque aí você consegue preparar o seu café. Tudo isso é um processo um pouco mais longo, tá? Mas é possível e a gente já vem investigando isso. Então, aos poucos, a ideia realmente é você ter, se possível, num futuro aí, não vou dizer 100%, que sempre existem inovações atrás de inovações, mas que a gente traga esse número aí para os 85%, 90%. A Valita é uma empresa que está no mercado de eletroportáteis há mais de 80 anos, né? Então, ela sempre vem acompanhando a evolução do consumidor brasileiro e como esse consumidor brasileiro, na verdade, está inserido dentro, né, da categoria de eletroportáteis. Então, a Valita, ela sempre esteve presente nessa história e é uma empresa que traz muita inovação. Tá? Isso está no nosso DNA. Então, é inovação e qualidade. Então, a gente sempre vem acompanhando o consumidor brasileiro, as necessidades do consumidor brasileiro e adaptando, às vezes a gente tem plataformas globais que a gente adapta e localiza ela de acordo com as necessidades né, de consumo no Brasil. E como você bem falou, nos últimos 2 anos, isso se acentuou, né? A pandemia, ela acabou acelerando essa categoria de eletroportáteis. O consumidor, ficando mais tempo em casa, ele até desenvolveu aí habilidades na cozinha, ele tratou sobre atividades da limpeza da casa, sobre os cuidados com a roupa. Então, isso está totalmente ligado ao nosso negócio, né? Nós temos produtos que ajudam na preparação de alimentos, na limpeza da casa e também para passar a roupa, enfim, para cuidar da roupa. Então, a categoria se desenvolveu nesse período e para nós é interessante porque como a gente trabalha essa inovação, né, algumas categorias, como a própria Air Fryer, que a gente lançou há 11 anos atrás, né, então ela vem crescendo muito e isso para nós é ótimo porque nós temos muito conhecimento, a gente sempre está em busca de inovações nessa categoria, entre outras. Então, o brasileiro, ele conheceu melhor essa categoria, ele tem maior contato com a categoria, e eu vejo também que tem um lado cultural, né? É um lado que o brasileiro, ele gosta de receber as pessoas, ele gosta de estar próximo de amigos, da família, e aí um lado que a comida, ela é vista como uma conexão entre as pessoas, a relação das pessoas, né? Então, um café da manhã, um almoço, um jantar é sempre importante na cultura do brasileiro e aí vem os nossos produtos que auxiliam no preparo desses alimentos. Então, a pandemia acabou trazendo essa tensão maior e isso permanece com os consumidores. Nós temos um time dedicado a analisar as rotas, né? A gente tem um time que segue
as nossas cargas. É a realidade que nós vemos hoje, né? Nós brasileiros, a gente tem esse jogo de cintura, a gente é flexível, a gente tenta trazer soluções e melhorias, e tem que ter esse olhar de tentar minimizar ao máximo esse impacto de roubos de carga. Infelizmente, está todo mundo se expondo, obviamente, mas tem que trazer as melhorias aí, recursos de segurança para proteger. Isso faz parte do nosso trabalho também. Isso impacta a cadeia logística. Entendo, né? Os recursos que nós temos de estrada, de transportes, têm melhorias, né? E dentre elas a própria segurança. Então, qualquer melhoria nesse setor nos ajuda, com certeza. É difícil a gente conseguir aqui traduzir essas eficiências já num percentual de redução. Então, qualquer número que eu falar aqui pode ser questionado, porque você enxerga o todo, né, da sua logística e, enfim, como eu falei, qualquer eficiência seja que a gente consiga trazer, né, vai nos beneficiar. Então, isso vai beneficiar o consumidor brasileiro. Então, é difícil colocar em números agora, mas com certeza faz parte da equação. Nós temos muitas ações relacionadas à sustentabilidade, né? A gente tem, olhando o meio ambiente. Então, por exemplo, na nossa fábrica não sai um material para aterro. Tudo que possível reutilizado, ou a gente aí utiliza da nossa logística de entrega, de reciclar. Então, tudo isso está inserido no custo também. Isso custa, né? Mas é esse olhar que, como a gente não abre mão da qualidade, nós também não abrimos mão de trabalhar para um mundo melhor. Então, é com muito orgulho que a organização tem essa informação. Cada vez mais nós temos atividades, somos envolvidos, né? Cada um de nós em áreas diferentes, mas para trabalhar essa parte da inclusão, da diversidade e do olhar para o meio ambiente. A Philips, a Philips Valita, no caso, eu vejo muito avançada, com ações que dá orgulho, né, de fazer parte da organização. Então, por exemplo, dentro das nossas embalagens, você não acha isopor. Custa mais caro outro material. Tudo bem. Vamos olhar sempre melhorando. Sempre, sempre, sempre de que forma que a gente pode, como marca, como empresa, ter esse olhar. E o que eu achei muito interessante também, a Hill House também tem o mesmo olhar. E ela preza muito por isso e admira muito o nosso trabalho nesse sentido. Então, a fábrica de Varginha é fantástica, ela está de parabéns em relação a esses processos. Nós temos também, então, a gente tem olhares para a inclusão, para a diversidade. A gente tem cada vez mais mulheres na liderança da organização. O meu reporte global é uma mulher. Tenho no meu time também muitas mulheres competentes, fazem um trabalho maravilhoso. A gente incentiva muito o primeiro emprego, tanto na área da fábrica como na área comercial em São Paulo. Então, eu me orgulho muito, mais uma vez, esse DNA da Philips, que eu conheço há anos, e a Bárbara faz parte, tá? Já está inserido há muitos anos e sempre vem melhorando. Nós temos programas de treinamento, né, tanto na área, de novo, mais uma vez, comercial, como na área de fábrica. Então, a gente dá a oportunidade e constantemente trabalha para desenvolver o nosso trabalhador, né? Então, também, com muito orgulho que a cada ano
a gente desenvolve mais pessoas que vão assumindo cargos executivos e de liderança, né, que começaram ali no chão de fábrica, né? Então, você poder estar próximo e ajudar como organização o desenvolvimento, né, do profissional brasileiro, isso acho que se todos pudessem colaborar, com certeza, e eu sei que muita gente colabora, né, é o que a gente pode fazer pelo nosso país, né? A indústria, não por obrigação, mas por ter esse olhar de melhoria, de desenvolvimento, né, de pessoas. Então, as empresas são movidas por pessoas, né? E nada melhor do que qualificá-las e prepará-las, né, para esse mundo globalizado. Então, eu não vejo como obrigação, mas eu vejo como uma iniciativa fantástica de quem puder investir nos nossos profissionais, que façam. Acho que o retorno disso não tem preço. Qual